Bom dia, meus irmãos. Que a paz do Senhor, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Em nome de Jesus, meus irmãos. Eu estou aqui, em nome de Jesus, para falar do Senhor Jesus, meus irmãos. Porque falar de nós não edifica em nada. Muito pelo contrário, vai fazer com que nossos irmãos fiquem sensíveis mais e mais ainda e venham se abater. Mas falar de Jesus é diferente. A gente sente a solução na vida do outro. A gente sente que tem um Deus na nossa vida mesmo. A gente sabe disso. Tem esperança. É por isso, meus irmãos, que não há outro além dele nas nossas vidas. É o nosso socorro, nosso refúgio, nossa força, nosso tudo, irmãos. É fácil a gente falar da nossa vida, de nós mesmos. Mas é difícil falar de Cristo, do que Ele passou por nós, naquela cruz. Deus não intercedeu por Ele, porque Ele estava intercedendo por nós, pecadores, falhos, um coração triste ali. Deus deixou o Filho dele passar por tudo, por nós. Não se compadeceu pelo Filho dele, porque ele estava se compadecendo por nós. Teve momentos que Jesus pensou até que ele estava só, porque ele se fez maldição por nós, naquela cruz. Ele se fez maldição por nós. Filho do Deus Altíssimo. Tem até um louvor. Como poderia um pai a entregar e dar a vida do seu próprio filho? Como poderia um filho a obedecer seu pai se entregando à morte? Mesmo sendo Deus que doou, da cruz não fugiu. Ele nos amou de tal maneira que escolheu o escravo, a mão que segurou o martelo. É a mão de Deus. Os cravos que feriram o seu corpo eram meus e seus. Como poderia um pai a entregar e dar a vida do seu próprio filho? Como poderia um filho a obedecer seu pai se entregando à morte? Mesmo sendo Deus que doou, da cruz não fugiu. Ele nos amou de tal maneira que escolheu o escravo, a mão que segurou o martelo. É a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou o martelo é a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. Eram meus e seus. Curado nós estamos, salvo nós estamos, perdoado nós estamos. Meu Jesus, naquela cruz, se fez maldição por nós. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, meu Senhor. Vitoriosos somos. Naquela cruz, meu Jesus, se fez maldição por nós. Libertos estamos, transformados estamos. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, meu Senhor.
Foi isso que ele passou por mim e por você. Vamos ser gratos a esse Pai, porque a vida do filho dele, legítimo, foi dada em troca da nossa. O sangue do filho, o puro, santo e legítimo, que não tinha nenhuma mancha, derramado para que o nosso ser, o meu e o de toda a humanidade não fosse derramado. E hoje nós temos ainda a oportunidade de ter um arrependimento verdadeiro e tendo a recompensa assim da salvação lá na frente. Porque o arrependimento verdadeiro vai fazer a gente caminhar com Cristo até o final, até o final, até o final. E lá na frente tem a recompensa, a salvação. Está em minhas mãos, nas tuas mãos. As tuas ações, as minhas ações serem julgadas sem nós. Pode? Tem condição? Tem. É o arrependimento verdadeiro que vai fazer com que a gente caminhe, vai nos dar força para caminhar até o final com Cristo. Aquele arrependimento que Madalena teve quando era uma prostituta, ela se arrependeu. Hoje não é mais prostituta, hoje ela é uma serva, uma discípula de Cristo. E obteve a salvação, caminhou com ele até o final. Aqueles 2 homens ladrões que estavam na cruz. Um teve arrependimento, o outro não. O que se arrependeu verdadeiramente, hoje está na glória com Cristo, porque ele falou. Um falou, se és o Filho de Deus, desce dessa cruz, te salva e me salva. Só que Cristo não estava só por uma pessoa, ele estava por toda a humanidade. E ele poderia salvar ele até lá na cruz, como ele salvou o outro. Mas ele nem se arrependeu, aquele homem. Nem pediu ao menos perdão. Queria que Cristo descesse, mas Cristo poderia usar o poder dele para descer. Mas ele usou o amor dele por nós. Para permanecer naquela cruz, passando tudo que tivesse que passar. Para que hoje eu e você estivessem aqui vivos. Com a graça e a misericórdia dele. Porque na época de Moisés, não tinha misericórdia, não tinha arrependimento. Pecou, tinha que morrer. Mesmo que se arrependesse. Mas Moisés, não, ainda que ele aceitasse o arrependimento, mas mesmo assim, ele os mataria. Era a lei de Moisés. Só que Deus achou que estava demais. Mandou enviar o filho dele naquela cruz para morrer por nós. Por nós. Para que a gente obtivesse a salvação. Por isso que nós temos a semelhança de Deus. Mas temos que ter as ações do Filho. Semelhança do Pai. A ação de Cristo. Porque se só tivermos a semelhança do Pai, mas não tivermos as ações do Filho, ainda assim não vamos ser salvos. Porque o Pai falou, o que pedis em nome do meu Filho, eu atenderei. Então a gente precisa ir para Cristo, se render a Cristo. Ele morreu por nós. Deus nos tirou da mão do maligno. Pagou com o sangue do Filho, do santo, justo e puro. Pagou com a vida do Filho dele a nossa dívida. Não precisamos servir ao mal. Hoje estamos livres. Não precisamos ser escravos dele, porque Jesus nos libertou. E hoje nós temos a salvação através de Cristo, do sangue de Cristo, derramado naquela cruz, por mim e por você. Então seja grato àquele sangue que foi derramado. Aquela vida preciosa, santa, pura, em troca da nossa, de um pecador. Que Deus os abençoe, meus irmãos. E é um momento de reflexão. É um momento de refletir. Porque Cristo está voltando. Precisamos estar conectados com Deus, com o reino dos céus, o mais rápido possível. Porque quem entende, ajuda. Quem não entende, julga. Quem entende, ajuda a todos. Quem não entende, julga. Só que Deus quer que a gente tenha logo esse entendimento. Toda a humanidade, porque o julgamento não é para nós. O entendimento é, mas o julgamento não é para nós. É para o santo, puro e justo. Ele pode julgar o pecador, porque ele é santo. Então, precisamos desse entendimento, meus irmãos. Peça a Ele, peça ao Pai, o Filho e o Espírito Santo o entendimento. Ele dará a você, Ele dará a mim. E a gente vai ajudar o nosso próximo, nossos irmãos. Porque a gente não pode ficar sem tolerar os nossos irmãos.
Porque quando a gente rejeita nossos irmãos, é como se estivesse rejeitando o próprio Cristo. Quando a gente não quer nem tolerar olhar para a cara do nosso irmão, é como se a gente não quisesse olhar para a cara, nem tolerar o nosso Deus, nosso Pai, porque nós somos semelhança do Pai. É como se a gente rejeitasse a semelhança do Pai, que está no nosso irmão. Que Deus guarde e proteja a todos, ilumine, abençoe lá, ilumine, abençoe lá de cada um. De cada um, irmão. Que neste momento essa palavra venha entrando nos corações, nas mentes, porque Cristo é o nosso mentor. Vamos ter uma mente de Cristo, porque é a mente dele que nós temos que ter, do Filho. Obedecer ao Pai, ter a mente do Filho e fazer o que o Filho faz. E somos imitadores de Cristo, meus irmãos. Não podemos dar o que o maligno quer. Desunião, estarmos desunidos uns com os outros. Não, irmão, seja na igreja, fora. A gente precisa se unir urgentemente. Porque o nosso rei, príncipe da paz, está vindo. O nosso príncipe da paz está voltando, irmãos. E nós precisamos estar pronto, preparado para ele. Peça ele para te preparar. Porque sozinho a gente sabe que a gente não pode, mas com ele a gente vai conseguir. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Toda a honra e toda a glória é do Pai, é do Filho, é do Espírito Santo de Deus. Receba mesmo em cada lar, agora em nome de Jesus, as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, as bênçãos espirituais. Porque é o espiritual que move o material. Não é o material que move o espiritual. É o espiritual que vai mover todas as áreas. Em nome de Jesus. Amém.